Bom, pessoal, nós vamos iniciar agora nosso evento, né, online. E boa noite a todos. Meu nome é Lívia, eu sou integrante do PET Elétrica, certo? E sejam bem-vindos a mais um dia do ciclo de palestras do PETADEX. E quem ainda não está muito familiarizado com o que é o PETADEX, ou a primeira vez que está aqui, o PETADEX, ele foi originado do TED Talks, que é tipo uma plataforma que tem palestras de diversos temas, e são em um período de tempo de mais ou menos uns 20 minutos, e aí a gente adaptou para uns 30 minutos. Então, nós vamos iniciar agora as nossas palestras, certo? Antes de eu passar a palavra para os nossos palestrantes, eu queria deixar dois avisos para vocês. O primeiro é que durante as palestras vocês mantivessem os microfones de vocês mutados, certo? Só para evitar alguma interferência, alguma interrupção, certo? E a outra coisa também é que é muito importante que vocês permaneçam até o fim da palestra, porque no final a gente vai enviar um formulário para vocês avaliarem e receberem os certificados também, certo? Então, nossa primeira palestrante é a Isabel Fongalan. Está aí, Isabel. E algumas informações, né, sobre a Isabel. Ela é graduada em Ciências Econômicas, ex-bolsista do PET Economia, pesquisadora graduanda no Centro de Avaliação de Políticas Públicas e mestrando em Ciências Econômicas no CAIM. Então, primeiro de tudo, né, muito obrigada pela presença e pela disponibilidade de estar aqui com a gente, certo? Então, já passo a palavra para a Isabel. Então, pessoal, boa noite. Como a Lívia falou, me chamo Isabel. E antes de começar, eu quero só agradecer, né, pelo convite do PET, em especial a Lívia, que falou comigo, mas a todos os petianos. Né, eu que fui do PET, sei a importância dessas atividades e já parabenizo vocês desde já por essa iniciativa, tá? Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês. O trabalho que eu vou apresentar para vocês foi o meu tema de TCC, tá certo? Como a Lívia falou, eu sou graduada em Ciências Econômicas, eu me graduei ano passado, em 2019, e foi esse tema aqui que eu trabalhei, né? Qualidade educacional, uma análise de eficiência das redes públicas municipais das capitais brasileiras. Meu orientador foi o professor Guilherme, certo? Eu pensei em trazer a minha pesquisa do mestrado, que eu também segui na área de Economia da Educação, mas como ela ainda está em fase de desenho, eu preferi trazer o TCC, que já está completinho, com resultados. Achei que seria mais interessante dessa forma, tá bom? Então, a minha apresentação vai ter mais ou menos essa estrutura, basicamente, né, de um trabalho científico padrão. Então, vamos começar, certo? Por que eu escolhi esse tema? Bom, em economia, a gente tem uma teoria chamada teoria do capital humano. O que é que essa teoria vai dizer? Vamos começar conceituando o que é capital humano. Capital humano é o conjunto de conhecimentos, habilidades, saúde e valores possuídos por uma pessoa. E esse conjunto é indissociado do indivíduo. Então, a teoria do capital humano vai ver a formação e o incremento desse capital como um investimento, certo? E vai ressaltar principalmente dois tipos de investimento em capital humano, que seria a educação e o treinamento. O treinamento aqui é no âmbito do mercado de trabalho mesmo, certo? Aqueles treinamentos que a gente recebe quando vai trabalhar em uma empresa, mas o meu foco foi a educação. Então, basicamente, a educação é vista como uma forma de investir em capital humano. Você estuda, você aumenta ou forma o seu estoque de capital humano, que é esse conceitozinho aqui, tá certo? Mas por que que é interessante, por que que é importante a gente investir em capital humano? Primeiro, porque capital humano promove ganhos monetários. O que é que isso quer dizer? Por que que você estuda? Por que que você faz graduação? Na teoria, você espera que, uma vez que você estuda mais, que você se torna mais capacitado para chegar ao mercado de trabalho, chegando nesse mercado de trabalho, você vai estar mais apto para resolver problemas, né? Em outras palavras, você vai ser mais
produtivo. E se a gente parte do pressuposto de que a sua produtividade tem relação com o seu salário, né, trabalhadores mais produtivos terão, espera-se, né, maiores ganhos no mercado de trabalho. E isso vai culminar em crescimento econômico, já que os trabalhadores serão mais produtivos, etc. Mas a educação, ela não promove apenas ganhos monetários, certo? A teoria do capital humano vai enfatizar os ganhos não monetários da educação. Essa citaçãozinha do Beck vai dizer o quê? Mais educação vai promover saúde, redução do tabagismo, aumento da promoção da propensão a votar, né? Promoção do controle de conhecimento sobre controle de natalidade, estimula a apreciação de artes como música clássica, literatura e até mesmo esportes. O Hanushek vai na mesma linha, mais escolaridade significa aumento de produtividade no mercado de trabalho, mas também forma indivíduos mais aptos e capazes de participar da sociedade como um todo, né? Culturalmente, socialmente, politicamente, tá certo? Então, dada essa relevância da educação, a gente percebe, né, feito esse pano de fundo, a gente percebe no Brasil, a partir da década de 80, mais ou menos, uma expansão da oferta educacional pública, bom? Sendo que esse aumento da oferta não foi acompanhado por um desempenho proporcional a esse aumento da oferta. Então, você tem mais pessoas estudando, mas, em compensação, esse aumento de escolarização não foi refletido em notas adequadas, não vou dizer nem extraordinárias, mas notas adequadas, tá certo? Digamos assim. Então, esses testes padronizados aqui são, por exemplo, o IDEB, Prova Brasil, no caso do Ceará, a gente tem o SPAES, no âmbito internacional, a gente tem o PISA. Então, o Brasil tem um desempenho aquém do satisfatório, tanto em testes nacionais como internacionais. E aí você me pergunta, será que é porque o Brasil não investe o suficiente em educação? A gente escuta muito isso, né? O Brasil precisa investir mais em educação. O Brasil não investe o suficiente em educação. Aí eu trago isso aqui para você. O Brasil está entre os países que mais investem em educação. Não sou eu que digo, é a OCDE, tá bom? Nesse relatório de 2014. Isso aqui em porcentagem do PIB. No entanto, quando a gente vai para o investimento por aluno, a situação é um pouco mais complicada, né? Então, basicamente, qual foi a minha motivação, né? Quando a gente fala de educação e gasto, bom, o que importa não é tanto o quanto se gasta, é como se gasta, como esse recurso está sendo utilizado, né? Então, o meu objetivo foi realizar uma análise de eficiência das redes públicas municipais. Eficiência aqui, para quem é da engenharia, talvez seja um conceito mais familiar, né? É você produzir mais utilizando menos. Então, é você ter desempenhos melhores na educação, utilizando menos insumos. E aí, aqui eu queria deixar uma provocação para vocês, né? Porque a gente aqui no Brasil tem a mania de achar que porque é público, não precisa ser eficiente. Porque é público, o recurso público é infinito, e não é, certo? É justamente pelo recurso ser público, ser oriundo dos contribuintes, que o setor público ele precisa ser eficiente, porque os recursos públicos eles são escassos, limitados e finitos, tá? Então, isso é muito importante. Então, eu analisei as redes públicas municipais das capitais, considerando duas variáveis de resultado, o IDEB, como variável de desempenho, e o taxa de torcionalidade sérica, que é a mesma coisa que atraso escolar, como variável de fluxo, tá? Para o quinto e nono ano do ensino fundamental, nesses 3 anos aqui, que são os últimos 3 anos do IDEB, na época que eu fiz o meu TCC. Então, como foi que eu fiz essa análise? A gente partiu, eu digo a gente, porque eu e meu orientador, a gente fez esse trabalho muito em conjunto, não teria feito nada sem ele. A gente parte de um arcabouço microeconômico de teoria da firma, né? Então, a gente tem um sistema educacional e ele tem um modo de produzir. Esse modo de produzir vai utilizar insumos, que aqui é a mesma coisa que input, perdão. Então, a gente tem insumos financeiros, a gente tem insumos de características da rede. Aqui foi uma tentativa nossa de trazer uma inovação, certo? Em relação a indicadores
financeiros, isso aqui é uma estipulação legal do Fundeb, e variáveis contextuais. Aqui eu usei apenas o número de famílias beneficiárias do Bolsa Família. E o output, que é o nosso resultado, né? Como falei para vocês, o IDEB e o atraso escolar para o quinto e nono ano. Basicamente, como é que o método que eu usei vai funcionar? Eu usei o DEA, análise motora de dados, ele é um método não paramétrico, e ele basicamente vai construir uma fronteira de eficiência baseada na minha amostra. Então, a eficiência relativa vai ser medida como uma distância da DMU, que aqui é a rede municipal, até a fronteira. Se a DMU for considerada eficiente, ela está sobre a fronteira. Se ela estiver abaixo da fronteira, a eficiência dela vai ser medida como essa distância até a fronteira. Essas classificações são do próprio método, então orientado para produto quer dizer que eu quero maximizar o meu resultado, mantendo os meus insumos constantes, e retornos constantes de escala é basicamente supor que se eu aumento a unidade de insumo, eu vou ter um aumento proporcional no meu resultado. Ok? Então, esse aqui foi o problema que eu quis resolver com esse método, maximizar a eficiência sujeita a essas restrições. E quais as vantagens desse método? Ele permite que eu use diversos inputs e outputs ao mesmo tempo, coisa que, por exemplo, o método fronteira estocástica não permitiria. E eu não preciso fazer suposições sobre as distribuições, o que é bom, né? E fundamenta-se nos axiomas fracos da teoria econômica. Já de desvantagem, ele é restrito à minha amostra, mudei a amostra, mudou os resultados. É sensível à presença de valores extremos, né, outliers, não capta o efeito de ruídos, e isso é um problema considerável aqui no caso, mas para nível do TCC eu só pude fazer um estágio. Geralmente se resolve essa questão aqui fazendo 2 estágios, mas para o TCC eu só pude fazer um. E a convergência do modelo é lenta. Então vamos para análise e discussão dos resultados. Estou com medo de explodir o meu tempo aqui, mas vai dar certo. Então, algumas variáveis que eu utilizei, que a gente tem uma IDEB para o quinto ano. Essa linha preta aqui foi a média para esse período, lembrando que para estimação eu só usei esses 3. Em geral, os resultados para o quinto ano são melhores do que o nono, tá? Então, a gente vê uma tendência crescente aqui dos resultados do IDEB para praticamente todas as capitais. Quando a gente vai para o nono ano, a média do nono ano já é menor do que a do quinto. Não chegou nem a 4, aqui, se eu não me engano, foi 3,9, certo? Essas lacunas em branco é porque realmente não tinha, tá? Dados para essa variável, para essas capitais. E apesar de ser uma média menor, a gente também vê esse crescimento para o nono ano. Mas, em geral, as notas são menores para o nono. A distorção de unidade séria, a gente analisa ela de forma inversa, né? Então, mais distorção é pior, mais atraso escolar é pior. Então, o que a gente quer ver é a distorção idade série caindo, que é basicamente o que a gente consegue ver a priori aqui para o quinto ano. Para o nono, isso já não é tão evidente. Essa aqui é uma tabelinha com a média de todos os dados que eu usei. Eu queria que a gente só fizesse uma análise rápida aqui, porque eu quero mostrar outra coisa para vocês. Esses valores estão atualizados pelo IPCA para o ano de 2017, tá bom? Perceba que os recursos do Fundeb, apesar de, na média, eles terem essa queda em 15, ele cresce bastante em 17. A receita tributária também cai em 15, mas volta, né, a crescer aqui para patamares maiores em 17. No entanto, o gasto continua crescendo, ok? Praticamente dobra, mais que dobra, né? De 13 para 17. E é interessante notar que a rede se expande e a composição dos professores muda, né? Professores com menor escolaridade diminuem, tanto para os anos iniciais, como para os anos finais, e professores com mais escolaridade aumentam, certo? Então, a gente tem mais professores com especialização, mais professores com mestrado, apesar de ser uma proporção pequena, tanto para os anos iniciais como para os anos finais. E aqui eu vou só tirar rapidinho do slide para mostrar outra tabelinha. Só para fazer enxame, porque se não tiver provocação não tem graça, né?
O que é que eu fiz aqui? Eu peguei o investimento educacional por aluno do ensino fundamental e deve para quinto e nono ano, tá bom? Por que que o gasto está defasado um ano? Porque em educação, geralmente o resultado do investimento, né, o impacto desse investimento não é imediato, né? Você investe hoje, há uma maturação dessas implementações e lá na frente você pega o resultado daquela implementação. Então, por isso o gasto aqui eu peguei defasado um ano, certo? Aqui eu só quero questionar um pouco a ideia que a gente tem, que normalmente é simplesmente aumentar gasto que os resultados melhoram. E não é isso que a gente vê na prática, né? Aracaju, a gente tem o gasto caindo e os resultados melhoram. Belém, gasto aumentando e os resultados também melhoram. Tudo bem até aí. Aí a gente vem aqui para, por exemplo, Curitiba e Florianópolis. Eles começam com valores semelhantes aqui em 12. Ambos têm desempenho melhor ao longo dos anos, mas Curitiba ultrapassa Florianópolis. Mesmo os dois crescendo o gasto, né? Não na mesma proporção, mas Curitiba gastando menos, passa de Florianópolis. E aí, eu botei isso aqui porque é sensacional. A gente pega Fortaleza gastando R$ 1.591, Florianópolis gastando 5.697, mesmo com as diferenças contextuais entre Fortaleza e Florianópolis, Fortaleza está colado com Florianópolis, né? Ceará é referência aí, né, nacional, mas isso aqui rir para não chorar. E aí, por exemplo, você pega, deixa eu ver aqui outra coisa que eu não tenho para mostrar. Fortaleza e Recife. Fortaleza e Recife é legal comparar porque a trajetória deles nos resultados educacionais é relativamente parecida, né? Então, você pega aqui Recife, já começa gastando mais. Fortaleza aqui, ó, e Recife, certo? Apesar de ter uma melhora também, não se compara aos patamares que Fortaleza chega, tá bom? Só mais uma comparação aqui, deixa eu ver. Rio Branco e Salvador. A gente tem Salvador com gastos crescentes, né? Melhoras no resultado, sim, mas Rio Branco, apesar de eu só ter aqui para o quinto ano, mas Rio Branco com gastos decrescentes ao longo dos anos, ultrapassa consideravelmente Salvador. Então, o que é que eu quero mostrar com essa tabela? Simplesmente de que a gente precisa tirar da nossa cabeça aquele senso comum de que é só gastar que resolve. É só gastar que resolve. Não é. Não é só gastar que resolve. Tá bom? Então, aqui aqueles indicadores legais que eu falei para vocês. MDE é manutenção e desenvolvimento da educação. Né? Esse mínimo constitucional a gente vê que a maioria das capitais atende, sem problema. E aqui eu vou trazer mais uma provocaçãozinha para vocês pensarem aí. Atualmente, esse mínimo aqui, com remuneração do magistério, é 60%. Não sei se vocês sabem, mas a lei do Fundeb vai expirar agora em 2020. Tem várias PECs aí, né, propondo a permanência do Fundeb. E praticamente todas, se não me engano, propõem o aumento dessa porcentagem mínima de remuneração do magistério para 70% ou 75%. E aí, é importante ressaltar que você pensa, valorização do professor, né? Tudo bem. Sendo que essa outra partezinha aqui, então esses outros 40%, podem ser usados para investir em outras áreas da educação, certo? Como, por exemplo, investimento em construção de creches, em tecnologia, né, nas escolas, material pedagógico, cursos. Inclusive, esses recursos podem ser usados para, como é que se chama? Esqueci a palavra. Podem ser usados para financiar estudantes em entidades privadas. Por exemplo, uma escola X não tem mais vaga, escola pública não tem mais vaga, mas tem um indivíduozinho, uma criança lá que precisa estudar. Ela pode pegar esse recurso e financiar o estudo dessa criança em uma escola privada. Acho que é privada e tem outro tipozinho de escola específica lá. Mas enfim, né? Então, será que engessar nesse nível 70, 75% é realmente interessante?
né? Será que simplesmente aumentar os salários indiscriminadamente, saiu, é interessante, né? Simplesmente aumentar o salário de forma sem fazer contrapartida, né, em relação ao que o professor deve atingir ou promover, é interessante? Não estou dizendo que é, não estou dizendo que não é, mas deixa aí essa bomba para vocês. Então, vamos lá para a análise de eficiência. Deixa eu pegar aqui a versão impressa, porque eu sou old school, gosto de coisas impressas. Vamos lá. Muitas informações, mas basicamente o que é esse aqui? São no impresso eu tenho os valores, tá, dos índices de eficiência, mas aqui na apresentação eu coloquei só o ranking. E desse lado a gente tem as mais eficientes e desse lado aqui as menos eficientes, certo? O modelo 1 considera só os indicadores financeiros, gasto, Fundeb e receitas. O modelo 2 vai considerar o modelo 1 mais os indicadores legais relacionados aos recursos do Fundeb. E o modelo 3 são só as características da rede, né? Professores e também da rede. Aqui diz as 5 melhores e piores. Mas quando tiver mais que 5, é porque o coeficiente de eficiência dela deu 1. Então, toda vez que deu 1, eu coloquei aqui porque elas estão sobre a fronteira. E aí, uma análise relativamente fácil, assim, entre aspas, quando a gente pega o ranking, né? O que é que a gente percebe aqui para o IDEB do quinto ano? Que, basicamente, os rankings, eles não são alterados, tá? Em sua composição das capitais que estão aparecendo. Nem entre os anos do mesmo modelo, nem entre modelos. Então, a mudança desses insumos não parece, né, não gera grandes alterações nos rankings de eficiência. A gente vê aqui a certa permanência das capitais que aparecem como as mais eficientes, mesmo com as mudanças, né? Destaque aqui para Florianópolis, Cuiabá, Palmas, Teresina, tá? Entre as mais eficientes. Já as menos eficientes, a gente tem, por exemplo, a permanência de Belém, São Luís, Natal, Recife, Porto Alegre. Aqui é um caso. Porto Alegre é um caso de chorar, viu? Já para a taxa de toxicidade séria, acontece uma coisinha interessante. Se vocês prestarem atenção, aqui para o modelo 1 e 2, que lembrando, esse aqui considera os indicadores financeiros, Fundeb, gasto e receita. Esse aqui é os indicadores financeiros, mais os indicadores legais. E o que é que acontece, né? 13 e 15, a gente segue aquele mesmo padrãozinho dos capitais que aparecem, mas de 15 para 17 tem uma certa inversão aqui. As menos eficientes parecem trocar de lugar com as mais eficientes, né? Então, a gente vem aqui, Salvador sai do primeiro lugar das menos eficientes e vem para o primeiro lugar das mais eficientes. Então, algo aconteceu em 2017 que está sendo captado pelo esses dois modelinhos. No entanto, isso não acontece quando a gente pega só as características da rede. Parece ser algo atrelado realmente a indicadores financeiros e os do Fundeb, tá? Quando a gente vai para o nono, que a gente pega o IDEB do nono ano, é parecido com a taxa de distorção idade série do quinto. Tem essa mudança em 17, parece inverter as capitais no ranking. Isso não é tão evidente aqui para o último modelo, mas para os indicadores financeiros e legais, a gente percebe essa troca aqui entre as menos eficientes e as mais eficientes. Basicamente é isso. Mais uma vez, a gente percebe aquelas mesmas capitais aqui entre as mais eficientes e as menos eficientes. É uma certa permanência das que estão aparecendo. Claro que é importante ressaltar que eu não considerei muitas variáveis contextuais no meu modelo. Então, isso provavelmente explica por que as capitais aqui que predominam são Sul, Sudeste, Centro-Oeste, tá bom? Então, provavelmente, a omissão dessas variáveis contextuais está gerando certa, como é que eu posso dizer,
concentração de umas capitais específicas aqui, sem haver essa mistura, né? Mas, infelizmente, a limitação do modelo utilizado nesse trabalho específico. Então, seguindo aqui para a nossa última tabelinha, que é a taxa de distorção em idade série para o nono. Deixa eu pegar aqui. Para o nono ano, acontece a mesma coisa que aconteceu para o IDEB do nono ano, né? Para o IDEB do quinto, a gente viu que não teve aquela mudança em 17, mas para as duas variáveis do nono, isso aconteceu. Em 17, parece ter essa quebra do padrão aí de eficiência para os indicadores financeiros e legais. Os indicadores, os insumos, né, de rede não mudam o ranking em termos de inversão entre as mais eficientes e menos eficientes. E, mais uma vez, eu destaco aqui capitais como Florianópolis, Goiânia, Teresina, Curitiba, né, que permanecem sempre entre as mais eficientes, mais uma vez ressaltando que as variáveis contextuais não estão sendo utilizadas. Então, isso provavelmente, essa permanência aqui, provavelmente é influenciada pela ausência das variáveis contextuais. Então, resumindo essa ruma de tabela, a gente tem aqui, tanto para o IDEB como para a taxa de distorção em idade séria, essas foram as mais eficientes para o quinto ano, tá? E essas foram as menos eficientes, as mais eficientes para o nono ano. E aqui eu vou trazer uma coisa interessante para vocês. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de eficácia e eficiência, né? Eficiência a gente já falou aqui o que é. É você produzir mais com menos. Você ter um melhor desempenho com menos insumos. Eficácia é basicamente você atingir o objetivo proposto. Então, uma rede de ensino é considerada eficaz quando ela atinge um desempenho considerado bom, né? Então, ela está sendo eficaz no seu propósito, ela está atingindo o seu propósito. Então, capitais como Florianópolis, Palmas, Teresina, Curitiba, tá? Elas são tanto eficientes como eficazes. Por quê? Porque lá no gráficozinho do IDEB, elas estiveram acima da média, que a gente está considerando para nível de facilitar a nossa vida, a média como pelo menos um nível razoável. Então, elas estão sendo eficientes e eficazes, estão conseguindo conciliar essas duas coisas. E aqui elas aparecem novamente para o nono ano. Apesar de cidades como Natal, aqui no caso é só Natal, Natal está abaixo, né, abaixo da média em todos os anos, tanto para o quinto como para o nono. Então, fazendo a interseção entre essas duas coisinhas, a gente tem essas 4 capitais como as mais eficientes. E aí a gente pega Teresina e Palmas, né, ressaltar isso aqui, que mesmo a gente não considerando as questões contextuais, Teresina e Palmas estão entre as mais eficientes aqui para esse trabalho. Então, é algo que chama a atenção, né? O que é que essas redes estão fazendo? Que mesmo quando a gente não considera o contexto delas comparadas com cidades como Florianópolis e Curitiba, o que é que elas estão fazendo que colocam elas, né, no ranking aqui entre as mais eficientes? E é importante falar também que não existe uma relação clara entre eficiência e eficácia, certo? Coincidentemente, e que bom, né? Essas capitais aqui, Florianópolis, Curitiba, Palmas, Teresina, conseguiram conciliar, que se refere ao IDEB, pelo menos, eficácia e eficiência. Mas eu não estou dizendo, e a literatura, assim, pelo menos não identificou nenhuma relação clara entre eficiência e eficácia. Ou seja, se uma rede é eficiente, não significa necessariamente que ela será eficaz. Justamente Natal. Ela está sendo considerada eficiente, mas ela não foi considerada eficaz em termos de distorção, nem de IDEB. Então, uma coisa não implica necessariamente a outra, né? Em geral, o que a gente percebe para as capitais ali do Sul e Sudeste é que elas preferem, né,
abrir mão da eficiência para ter desempenhos melhores, né? Ou seja, elas costumam gastar mais, mas em compensação também obtêm resultados melhores, né? E aí a gente percebe como o caso do Ceará é interessante, porque mesmo pegando o contexto difícil do Ceará, né, em cidades como Sobral, a própria Fortaleza a gente viu, né, que gasta, comparado com outras cidades, gasta, sei lá, um terço, um quarto, e mesmo no nosso contexto aqui mais complicado, consegue atingir desempenhos, considerando as outras capitais do país, bem favoráveis, né? Então, o que é que essas redes estão fazendo, né? Não foi o objetivo do meu trabalho, mas eu deixo aqui essa consideração, né? Então, resumindo, eu queria focar aqui nas sugestões. O que é que eu deixei como sugestão? Porque geralmente quando a gente faz esse trabalho científico, a gente resolve um probleminha desse tamanho e deixa outros trocentos para os outros resolver, né? Mas o que é que eu deixei como sugestão para trabalhos futuros? As dificuldades e as falhas, entre aspas, assim, né? Que eu não pude corrigir no meu próprio trabalho. Né? Como, por exemplo, a inclusão de outros insumos que possam contextualizar a realidade socioeconômica das capitais brasileiras. Eu não considerei porque eu não quis? Não. Na verdade, teve várias variáveis contextuais que eu coletei, mas inclusive não pude incluir no meu modelo, porque elas não eram compatíveis com os anos que eu estava utilizando e nem eram compatíveis com a unidade de observação, né? Tem muitas características, você tem, tipo assim, para a escola ou para o estado inteiro, mas você não tem a nível de município. E aí isso dificulta muito a vida de quem trabalha com dados de educação. Né? Não é fácil trabalhar com dados nesse país. Então, a complementação da metodologia utilizada, que foi o DEA, com o segundo estágio, justamente porque esse segundo estágio costuma ser utilizado para corrigir essa questão, né? Buscar corrigir essa questão da não inclusão das variáveis contextuais, e a incorporação de um segundo método, né, para tentar trazer um robustez maior para os resultados. A ideia inicial nesse trabalho era a gente usar dois modelos, o DEA e a fronteira estocástica. No entanto, a vida real, né, de uma concludente fazendo 3 cadeiras, tendo bolsa e precisando fazer o TCC, não permitiu. Mas eu sigo aí estudando economia da educação justamente para me aprofundar nessas pesquisas, tá bom? Então, foi isso aqui que eu trouxe para vocês. Consegui em 30 minutos. Então, é isso. Muito obrigada. Aqui as referências. E é isso, pessoal. Vou parar aqui de compartilhar até. Pessoal, a gente vai abrir aí um espaço para umas 2, 3 perguntas. Então, se vocês quiserem colocar aí no chat, a gente pode ler. A Isabel lê aí. Pode falar, Luca. Opa, boa noite. Então, né, basicamente a minha pergunta, eu queria saber a sua opinião sobre a questão dos investimentos na educação básica e superior. Né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é por volta de 3,7%, 3,7 vezes mais na educação superior do que na básica. E eu queria saber também as implicações disso. Então, pergunta muito interessante, inclusive. Atualmente, né, na graduação, eu trabalhei com ensino fundamental. Atualmente, eu estou interessada em educação infantil, que pega ali creche, pré-escola, né? E, assim, eu tenho um posicionamento muito claro em relação a isso. Inclusive, eu peguei uma tabelinha do INEP essa semana para o meu orientador, que vai trazer para a gente de 2000 a 2016, mais ou menos, um investimento nacional por nível de escola, por faixa, né? Educação básica, aí você tem educação infantil, fundamental e superior. E assim, quando a gente vai ali para a educação básica, está em torno de 2.000 e alguma coisa, né? Por aluno. Educação infantil, especificamente, também está nessa faixa, 2.000 e pouco. Quando você vai para o ensino superior, é mais de 20 mil por aluno.
Tá entendendo? Então, é uma discrepância impressionante. Inclusive, no relatório da OCDE que eu usei no meu TCC, né, que fala ali que o Brasil está entre os países que mais gastam com educação em termos de proporção do PIB, eles salientam isso, que tem uma defasagem muito grande entre o quanto se investe na educação básica e o quanto se investe em ensino superior. Agora, o que eu acho sobre isso? Eu vou te responder com uma pergunta, né? Eu não sei como vocês estão familiarizados com primeira infância. A primeira infância é o período... Aqui eu vou pegar um conhecimento da neurociência, certo? É o período em que nós temos a capacidade de aprender e desenvolver o nosso cérebro. É o período em que a gente tem a capacidade máxima de desenvolver e aprender mais, porque o nosso cérebro está passando pelo que a gente chama de plasticidade cerebral. Então, é o período em que o nosso cérebro mais pode aprender e se desenvolver. Não é que lá na frente ele não possa, certo? Mas é porque na primeira infância é o período em que esse estímulo, esse investimento vai trazer mais retorno. Inclusive, tem um trabalhinho do Heckman, certo? Ele é um economista que trabalha em economia da educação, e ele pega o retorno do investimento por aluno em educação. E esse retorno é máximo quando a gente investe na primeira infância, certo? Ele vai caindo ao longo do crescimento. Então, você vai ficando mais velho, o retorno do investimento para a sociedade vai caindo. Então, basicamente, o que o Brasil está fazendo é investindo menos no período mais importante da vida, né? Em que a gente poderia estar dando o maior potencial possível de aprendizado para essas crianças e investindo mais no final da jornada, basicamente. Não é que a gente não deva investir no ensino superior, não é isso que eu estou dizendo. A gente tem mania de fazer 8 ou 80, né? Mas o Brasil está fazendo uma concentração de recursos no período em que, teoricamente, a gente já está pronto, basicamente, assim, saindo do fogo. O ideal seria a gente focar isso no início da vida, onde a gente tem a possibilidade de gerar um máximo de desenvolvimento e potencializar as capacidades dessas crianças. Porque não adianta nada você chegar e investir um rumo de dinheiro no indivíduo na faculdade se todo o ensino básico dele for uma porcaria. Certo? Então, é basicamente isso que eu acho. Eu deixei essa sugestão, né? O Heckman trabalha muito sobre isso, com isso, e aquela, né, blogueirando aqui, tem um documentário na Netflix chamado O Começo da Vida. Super indico. Trata muito sobre essa questão de investimento na primeira infância, tá bom? E é isso que eu acho. A gente tem mais duas perguntinhas aqui. A próxima é: como foi mostrado que os gastos não implicam necessariamente em eficiência na educação? Qual a sua opinião sobre congelar os gastos na educação? Marcos Vinícius. Tá. Deixa eu ver. Entenda, quando eu digo que aumento de gasto não necessariamente vai gerar eficiência, eu não estou dizendo que a solução para isso vai ser congelar, certo? Porque se congelar, você está querendo dizer que não vai ter aumentos reais, né? Porque a gente pode ter aumentos nominais sem ter aumentos reais. Aqui, o aumento real seria desconsiderando o efeito da inflação sobre esses gastos, o investimento continuar aumentando, né? Então, se congelar, você está querendo dizer que é manter o ajuste do gasto apenas sendo o ajuste da inflação. Assim, é porque para mim não ficou muito claro o que significa congelar, né? O que eu acho, na verdade, o que eu acredito é que existe espaço para gestão melhor desses recursos. É claro que essa distribuição de recursos, ela é muito heterogênea no nosso país, muito. Você tem municípios que têm um montante abundante de recursos, né, como municípios do Sul e Sudeste, e você tem municípios que de fato
é porque esses recursos estão atrelados à arrecadação, então municípios mais pobres, consequentemente, terão uma arrecadação menor e, consequentemente, terão mais recursos. E é isso que iniciativas como o Fundeb tentam mudar, né? Então, o Fundeb ele é uma tentativa de pulverizar para esses municípios mais necessitados esse ganho que os estados mais ricos têm. Então, eu não acho que o fato de o Brasil não ser um país eficiente implique necessariamente que esses gastos precisam ser congelados, se você pega aqui apenas, considerando como congelado, esse ajuste como sendo apenas a correção pela inflação, né? Porque a gente viu que essa porcentagem é grande como investimento agregado. Agregado. Agregado é tudo junto, tudo somado ali no todo, dividido pelo PIB. A gente não está pegando como isso está sendo repartido. Então, acho que a ideia é repartir melhor esse bolo, né? E aí a gente pode pegar, claro que não é simplesmente repartir ao nosso bel prazer, é você também inserir um sistema de incentivo que faça com que esses municípios promovam mudanças, né? Como, por exemplo, a lei do ICMS do Ceará, que foi o caso da escola nota 10, né? Escola com o melhor resultado recebe uma parte maior daquela arrecadação do ICMS. Então, é tanto um esforço em termos de repartir o bolo, por parte, né, da União, aquela coisa toda, como também é um esforço de gerar um sistema de incentivos que faça com que aquela rede tenha um incentivo para gerir esse recurso de uma forma mais eficiente. Lembrando que o nosso país ele é muito heterogêneo, então a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta dele, mas foi basicamente isso que eu entendi. Se eu não tiver te respondido, me desculpa. É possível dizer que, mesmo havendo uma grande qualidade no ensino público, ainda existe um grande abismo em relação ao ensino particular? Deixa eu te dizer, eu não estudo muito essa questão da discrepância entre ensino público e ensino particular, mas eu posso te dar uma ideia geral assim. De fato, o ensino particular, ele vai ser melhor do que o público, porque, enfim, a gente vê, comparando aí resultados, né? A gente vê que o ensino particular, pegando o Enem, por exemplo, pronto, um ponto polêmico aqui, né? Pegando o Enem, mesmo com políticas de cotas, aquela coisa toda, a grande maioria dos estudantes que chegam na universidade pública são estudantes oriundos de escola particular que têm um nível de renda que não justificaria, entre aspas, a necessidade de estar em uma universidade pública. Né? Então, de fato, essa discrepância entre ensino particular e público gera desigualdades lá na ponta. Né? Então, sim, existe um abismo entre ensino público e privado. Existe esse abismo e de fato, em relação ao ensino privado, não tem muita coisa que o Estado possa fazer, né? O que o Estado pode fazer é buscar gerar uma maior qualidade da educação pública. Mas essa discrepância é uma perpetuadora de desigualdades, né? Nesse sentido, de que, desconsiderando aqueles estudantes que têm bolsa integral, aquela coisa toda que, de fato, tem isso em muitos colégios, né? Mas a grande maioria dos estudantes a grande parte dos estudantes que estão ali no ensino privado, eles, querendo ou não, têm uma condição financeira maior. E aí, gente, eu não estou aqui pregando que a universidade pública tem que proibir alunos de escola privada entrar, tá bom? Não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Mas, de fato, né, o ensino público, ele é focado naquelas pessoas, teoricamente ele era para ser focado naquelas pessoas que não teriam condições de arcar com a universidade privada, que a gente sabe que no Brasil é caríssima, né? É caríssima. Então, sim, essa discrepância ela é uma perpetuadora de desigualdades. E é justamente por isso
que a gente tem que deixar os nossos olhos mais atentos para aquela fase inicial, né, para tentar formar esses estudantes na rede pública também, de forma a dar a eles um ensino de qualidade. E aí, assim, mas quem disse que a gente precisa fazer graduação, né? Brincadeira, gente. Basicamente é isso que eu acho sobre isso, tá? Então, a gente encerra aqui nosso espaço para perguntas. Agradeço mais uma vez. Muito obrigada, Isabel. Realmente muito bom, esclarecedor também. E vamos passar para o nosso próximo palestrante, certo? Nosso próximo palestrante é o Yuri Salles. Ele é graduado em Engenharia Civil, ex-bolsista do PET, da Engenharia Civil, professor de investimentos da SA Investimentos e operador da Bolsa de Valores B3. Então, muito obrigada, Yuri, pela presença e pode iniciar. Tá bom. Então, boa noite, pessoal. A gente vai falar aqui, vamos conversar aqui um pouquinho hoje sobre investimentos, sobre finanças pessoais, sobre economia. O tema da palestra que eu vim falar para vocês hoje, basicamente é o que você não deveria sair da faculdade, sair da universidade sem saber, tá? E eu confesso a vocês que eu daria tudo para ter tido uma conversa como a que eu vou ter aqui com vocês hoje, na época em que eu estava na faculdade, tá? Porque enquanto você não entende sobre esses três assuntos, isso prejudica você em diversas outras áreas, tá? Independente de qual curso você faça, independente de qual seja a sua área de atuação. Se você não entende sobre esses três conceitos básicos, dificilmente você vai conseguir manejar bem ali o que a gente chama de dinheiro, né? Essa coisa tão importante nas nossas vidas, e que a gente vai conversar um pouco sobre ele aqui, tá? Eu vou deixar aqui, no decorrer da nossa conversa, eu vou fazer algumas perguntas, tá? Então, se vocês puderem utilizar o chat, né, para responder sim ou não, né? A maioria das perguntas aqui vai ser sim ou não, só para eu ir me balizando aqui junto com vocês, tá? Mas a gente vai, se vocês puderem utilizar o chat, né, para poder a gente ter essa conversa, vai ficar muito legal, beleza? Então é o seguinte, o que é que a gente vai começar falando? Basicamente eu vou falar de três pilares aqui, três coisas importantes. Eu vou começar falando sobre economia, alguns conceitos importantes e por que é que você tem que entender sobre essas coisas. Depois eu vou falar um pouco sobre finanças pessoais e por que é que você também tem que entender sobre finanças pessoais. E por final eu vou falar um pouco sobre investimentos, que é a terceira área ali, é o meu métier, mas que o terceiro bloco, vou deixar para o final a melhor coisa, né? Que vocês também devem entender sobre essa área de conhecimento e também vou explicar o porquê é que você deve entender sobre essa área, beleza? Eu tinha pensado aqui também, só para a título de começo, em colocar uma apresentação, um slide e tal, só que eu acho que fica mais dinâmico se vocês tiverem a atenção focada em mim, para que eu possa aqui ir gesticulando e falando e você entendendo ali o que é que a gente está passando, tá? Então, bora lá. Primeira coisa que você tem que entender é que você não pode sair da sua faculdade, tá? Independente se é engenharia elétrica, se é engenharia civil, se é engenharia de qualquer coisa, sem saber sobre economia, tá? O mínimo, o básico que seja. Não precisa tá fazendo mestrado, que a nossa amiga Isabel está fazendo, mas você precisa entender sobre algumas coisas de economia, tá? E isso é ensinado para a gente no ensino médio? Não, não é. Infelizmente, para a gente não é ensinado ali no ensino médio, nem nada sobre economia, você não entende, no seu ensino médio você não escutou a palavra taxa de juros, você não sabe provavelmente o que é a taxa Selic, o que é o IPCA. Isso não é ensinado para a gente no ensino médio, isso também não é ensinado para a gente, no geral, quando a gente vai para a faculdade, a não ser que a gente faça alguma coisa mais especializada, e ainda é muito pouco. O que é ensinado para a gente ainda é muito pouco com relação a tudo isso, tá? Então, basicamente, é um conceito que você deveria aprender lá atrás. Eu acho que inteligência financeira deveria ser uma disciplina que você deveria aprender no ensino médio, mas não é ensinado. Então, vamos dar um panorama geral aqui do que é que você precisa entender sobre essa coisa, tá? Primeiro de tudo, a gente vai falar aqui sobre os dois principais indicadores da economia que você tem que entender. É lógico que tem 1 milhão de coisas, mas eu vou falar desses dois para explicar para você por que é que você não pode deixar de aprender economia, sair da sua faculdade sem aprender sobre isso, tá? Os dois indicadores são taxa de juros e inflação. E esses dois caras aí, eles são importantes para a minha vida, taxa de juros e inflação. Rapaz, se você se alimenta todo dia, se você come, né? Você pode perceber que o valor do alimento, das coisas que você compra ali na hora de comer, sobe, né? De um período para outro. Eu lembro que há 10 anos atrás você comprava ali uma Coca-Cola de 2 litros a R$3, né?
e hoje você compra, sei lá, 8, 10 reais. Né? Se você comprava um pacote de arroz a X reais, hoje está 3X, 4X. Isso é inflação. Se você não entende sobre essa coisa, você não consegue se programar de forma financeiramente falando para o seu futuro. A inflação ela é tão importante que quando a gente faz uma programação financeira para, sei lá, a nossa aposentadoria, se você não considerar a inflação, provavelmente você vai passar por dificuldades lá no seu futuro, tá? Muito provavelmente lá na sua velhice, na sua aposentadoria, quando seus gastos com remédio, com plano de saúde, etc., vão subir, você vai passar por dificuldades só de não colocar a inflação na sua conta. A inflação é importante porque a nossa economia hoje ela é totalmente dolarizada. Tudo que você vai fazer hoje é vinculado à inflação. Por exemplo, a gasolina do seu carro, né? Se você vai abastecer o seu carro, você vai para a faculdade de carro, se a inflação ela vai medir esse aumento dessa gasolina, o quanto isso vai prejudicar o seu orçamento, o quanto você vai ter que gastar mais dinheiro com essa gasolina, né? A inflação como um todo ela é variada para vários produtos, cada um tem o seu valor. Mas existe uma inflação que é a inflação geral, que a gente tem aqui no Brasil, que é chamada de IPCA. Aí você para pensar, rapaz, Yuri, eu não sei nem o que é esse cara aí, IPCA. Muito menos sei quem é que mede, por exemplo. Muito menos eu sei para que é que ele vai servir na minha vida, né? Então vamos explicar aqui só um pouquinho dele para você entender como ele é importante. O IPCA basicamente é um índice que é medido pelo IBGE, tá? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele mede, ele pega uma cesta de alimentos, ali, uma cesta de produtos, não só alimentos, e ele vai medir qual é a diferença dos produtos nas diversas cidades brasileiras. Esse aumento que você tem no produto ali medido mês a mês, já que o IPCA ele é medido mensal, ele vai mostrar como é que está a variância desses preços, né? Baseado em diversos fatores ali, como oferta e demanda, como variação cambial e etc. Basicamente, esse IPCA vai ser uma média desse aumento e ele vai servir para medir essa variação e, além do mais, na hora que você vai investir, na hora que você vai colocar o seu dinheiro para investir, esse mesmo IPCA, ele também é utilizado como um vinculador dos seus produtos. Então, por exemplo, você tem um CDB, por exemplo, que depois eu posso até falar aqui sobre ele, mas é um produto financeiro que você coloca o seu dinheiro lá e ele diz assim, ó, a rentabilidade que você vai ganhar vai ser o IPCA mais 3%. Se você não entende o que é IPCA, como é que você vai saber quanto é que você está ganhando nesse negócio? Você não sabe o que é, você não sabe quanto é, não sabe como é medido. Como é que você consegue investir se você não tem esse entendimento econômico do que é esse IPCA? Né? Então, esse índice, que é o índice básico da economia, ele vai refletir em todos os produtos que você basicamente consome, se estão subindo, se estão caindo, na sua programação de finanças pessoais, como é que você se programa para a sua aposentadoria, para o que você vai ter lá na frente de dinheiro acumulado, para o seu patrimônio, e ele também vai influenciar quando você for investir, colocar o seu dinheiro para render. Se você não entende quem é o IPCA, você não consegue gerenciar bem o seu dinheiro, não consegue investir bem. Então, o IPCA é o primeiro cara importante que você tem que entender. Yuri, isso é economia? Totalmente. Né? O IPCA é totalmente vinculado, é um dos indicadores econômicos mais importantes do país. E o segundo que você tem que entender, que também influencia diretamente na sua vida, diretamente em todas as áreas financeiras da sua vida, que você possa pensar, é a taxa de juros, tá? A taxa de juros, basicamente, ela é o custo do dinheiro. Né? Os juros, ele é o custo do dinheiro. E aí existem várias taxas de juros. Por exemplo, se você for comprar um carro, existe uma taxa de financiamento. Né? Você vai pagar ali uma taxa de financiamento para financiar aquele carro ali no banco, etc., em tantas vezes, para poder pagar aquilo ali. Se você for comprar um apartamento, comprar uma casa, vai ter uma taxa de juros. Se você for pegar um empréstimo no banco, você vai ter que pagar uma taxa de juros. Se você for fazer um consignado, se você deixa de pagar a parcela do seu cartão de crédito, você vai ter um juros rotativo do cartão, né? Que aqui no Brasil é abusivo ao extremo. Mas todas essas taxas de juros, elas têm o mesmo piso, né? O mesmo piso. E quem é esse piso? Esse piso é a nossa taxa de juros básica da economia, que é a chamada taxa Selic. Essa taxa Selic, que é uma taxa medida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, é um órgão interno do Banco Central. Essa taxa de juros, basicamente, ela é o piso de todas as outras. Então, o que é que você pode perceber intuitivamente? Se o piso subir, o que é que acontece com as outras taxas? Sobem também. E se esse piso da taxa Selic cair, o que é que acontece com essas outras taxas? Elas tendem também a cair. Então, você percebe que essa taxa de Selic, medida pelo Copom, ela é muito importante. Yuri, eu preciso entender o valor dela? Precisa, você precisa saber. Você precisa saber se o que o cara te cobra no banco na hora que tu vai pegar um empréstimo, se ele está cobrando certo ou se ele está abusando de você na hora de lhe dar aquele empréstimo. Você tem que pensar na hora de comprar um carro, não somente em acessar o bem, mas quanto é que você está pagando por aquele bem? Né? Você está pagando o valor justo?
Ou o cara está exorbitando no valor da tua taxa de juros? Então, a primeira pergunta que eu faço aqui na palestra é o seguinte: você sabe hoje quanto é a taxa Selic? A taxa oficial de juros do seu país, né? Se você puder usar o chat aqui embaixo, né? Utilize aí e diz assim, sim ou não, né? Yuri, sei, sim. Quem sabe diz também o valor aí, né? Não diz valor não, brincando, diz valor não, porque senão o pessoal pode pegar a sugestão, né? Diz sim ou não, sim ou não. Você sabe qual é a taxa Selic do seu país hoje, a taxa de juros oficial? Então já tem aqui várias respostas, ó, sim, não, tem por enquanto 2 sim e 4 não, 3 sim e 4 não, ó, o pessoal aqui tá na média, né? 4 e 4, ó, estão na média. Então, opa, o pessoal já tá melhor do que a média, ó. Os Arthurs aqui estão indo bem, voltou para a média. A média aqui 50% sim, 50% não, né? As pessoas aqui que responderam sim já estão na frente de 90% dos brasileiros, tá? Porque se você pegar 90% dos brasileiros, eles não sabem qual é a taxa de juros do seu país, a taxa Selic. Yuri, isso é um problema nosso, como pessoa, como brasileiro, etc? Lógico que não. É simplesmente porque não é ensinado para a gente o que é esse cara. A gente não sabe até onde é que eu busco essa informação. Qual é o site que eu pesquiso? Onde é que me diz isso aí? Quanto é que subiu, quanto é que caiu? Não sei, não é dito para a gente, não é dado saber. E um detalhe, tá? Puxando um gancho aqui do que a nossa amiga Isabel estava falando, é muito simples, não é tão complicado você colocar, por exemplo, lá no MEC, né, colocar como uma disciplina obrigatória de ensino médio, inteligência financeira, ou princípios básicos de economia. Não é difícil, tá? E aí a gente não teria, todo mundo aqui saberia o que é esse negócio de taxa de juros, tá? A taxa de juros hoje do país é o seguinte, ó, olha como é importante. A taxa de juros hoje do país ela é 2,25% ao ano. Essa é a nossa Selic hoje, tá? Então, se você colocar 10 mil reais lá, 10 mil reais, você vai ter no final do ano 2,25% a mais. No caso, aí seria 200 e alguma coisa, né? Não, 200 não. 200 e alguma coisa, isso. Você teria 10 mil, você teria 10.225 reais, né? Uma conta bem de padaria aqui. Então, 2,25% era o que você ganharia se você deixasse 10 mil reais num produto ali que estivesse rendendo essa taxa Selic. Por exemplo, o Tesouro Selic. Agora, quanto é que você pagaria, por exemplo? Olha que absurdo. Quanto é que você pagaria, por exemplo, se você fosse pegar um empréstimo lá no Itaú, né? Se você fosse pegar um empréstimo no Itaú, sei lá, de 10 mil reais. Você pagaria hoje cerca de 6% ao mês para você pegar esses 10 mil reais. Ou seja, você pagaria cerca de 600 reais por mês para você poder acessar aquele dinheiro. E aí você fala assim, Yuri, como é que pode? Se a nossa taxa básica de juros é 2,25%, como é que o cara me cobra 6% ao mês? Detalhe, se você atrasar o seu cartão de crédito, você vai pagar cerca de 11% ao mês. A nossa taxa hoje é 2,25% ao ano. Só que você já devia sair dessa live, dessa palestra, dizendo assim, meu Deus, que absurdo, né, que acontece isso no nosso país. Como é que acontece um absurdo desse no nosso país? Mas basicamente acontece porque a população como um todo não conhece, não sabe o que é, não entende, não consegue. Como é que eu vou sair para a rua para reclamar de uma coisa que eu não sei nem o que é, que eu não sei nem qual é o valor, né? Então, a taxa de juros para a gente hoje, ela é muito importante que você entenda, porque ela reflete se você quiser comprar um carro, se você quiser comprar um apartamento, se você quiser pegar um empréstimo, se você quiser fazer qualquer coisa ali com relação ao dinheiro que envolva o banco, você vai estar sujeito à taxa de juros. E você sabendo qual é a taxa real do Brasil, você não cai na esparrela do banco de lhe emprestar um valor a 6% ao mês. Você fica assim, meu amigo tá louco de você dar esse valor aí a esses juros? Então, a taxa de juros é importante para você. E a taxa de juros, assim como o IPCA, ela é vinculador de investimento, né? Então, um entendimento que você tem que ter para a economia, entendimento de finança pessoal, para você não financiar um carro, por exemplo, e pagar dois, né? Pagar uma taxa de juros absurda, enquanto a nossa taxa de juros oficial é baixa. E também com relação a investimentos, né? Com relação a investimentos, tem produtos como o Tesouro Selic, que eu citei aqui para você, que ele diz o seguinte, ó, na hora que você coloca o seu dinheiro lá no Tesouro Selic, você vai receber a taxa Selic de rendimento. Então, na hora que você coloca o dinheiro lá, você já sabe quanto é que você vai receber de volta. Esse conhecimento de economia, você não pode você não pode sair da faculdade sem ter. Você não pode deixar de procurar, deixar de buscar entender sobre isso. Por quê? Porque quando você estiver saindo da faculdade, até pela questão da idade, você já vai estar entrando ali para a vida adulta, né? A vida ali mais de caminhar com as próprias pernas. E se você não tiver esses entendimentos, você começa a fazer coisas erradas que vão surtir um efeito longo, demorado ali na sua vida, né? Como, por exemplo, fazer um financiamento
de um carro para pagar em, sei lá, 60 vezes e ficar endividado. Você já entra ali na vida adulta endividado, ou você fazer um empréstimo, ou você fazer compras que você vai estar pagando a taxa de juros absurda, porque você não entende sobre o que é isso. Então, se você não entende de economia, você provavelmente vai entrar ali na vida adulta passando por alguma dificuldade. Isso, na média geral dos brasileiros, é o que acontece, tá? Então, a economia é muito importante que você entenda. Eu dei 2 indicadores, mas existem vários indicadores que você precisa entender sobre isso, tá? E aí, falando também até um pouquinho da questão política da coisa, né? Quando você não entende de economia, você não entende os números da economia, você não tem nem como se posicionar politicamente com relação a isso. Você não consegue nem votar direito quando você não entende. Por exemplo, muita gente, se eu perguntar aqui para você, né? Eu vou fazer outra perguntinha aqui ainda, a segunda pergunta desse tópico sobre economia aqui para vocês. Quem de vocês sabe o que é swap cambial? Quem de vocês aqui sabe o que é, qual é o conceito, como é que funciona a questão de swap cambial, né? Se você se conhece, bota sim. Se você não conhece, bota um nãozinho aqui no chat, né? Para saber o que é swap cambial, o que é essa coisa, né? Ó, aí a resposta já é um pouquinho mais complicada, né? Ó, a maioria tá respondendo que não. É mais complicado, né? Nunca nem vi, eu, Felipe, ó. Só, né? Nunca nem vi, né? Então, o que é que acontece? Se eu não sei o que é um swap cambial, swap é SWAP, cambial normal, né? Esse swap cambial, se a gente não entende o que é, a gente não consegue nem questionar. A gente não consegue se posicionar politicamente com relação a isso. Por quê? Porque eu não sei o que é, como é que eu vou para a rua e dizer que está errado, né? Por exemplo, há um mês atrás, um mês e meio atrás, mais ou menos, no meio da pandemia aí, lá no site do Banco Central saiu a seguinte informação, ó. O Banco Central, que é quem realiza os swaps cambiais, ele muda a sua estratégia de swap cambial tradicional para swap cambial reverso com venda de dólar spot no mercado à vista. Se você lesse isso aqui lá no site do Banco Central, você ia dizer assim, meu amigo, se você falasse grego para mim, você estava se fazendo entender mais fácil, né? Porque o cidadão lê aquilo ali, o povão, a maioria, vai ler aquilo ali e não vai entender. Como é que o cara vai dizer assim, rapaz, eu concordo com esse negócio aí? Ou então, rapaz, eu não concordo não com esse negócio aí. Se eu não sei o que é, né? Se eu não sei quanto é, como é que é feito, eu não entendo o mecanismo, não sei o que é um contrato futuro, que é onde se dá esse jogo, né? Se você não entende sobre economia e sobre isso, não tem nem como você se posicionar e dizer que é certo ou errado. Vou dar um dado para você para eu passar para o próximo tópico, tá? Que eu estou controlando aqui o tempo. A conta de swap cambial que foi feita no Brasil até agora, dia 3 de julho, agora, né, há uma semana atrás, o Brasil perdeu 53 bilhões de reais de swap cambial. 53, anota o número, para depois você pesquisar no Google para dizer se eu estou mentindo ou não. 53 bilhões de reais em swap cambial foi o que o Brasil perdeu em operações no mercado futuro de dólar para segurar o preço do dólar. Sabe quanto é que o Bolsa Família gasta? Bolsa Família por ano gasta? Cerca de 21 bilhões de reais. Então, só em swap, em 6 meses, a gente perdeu o equivalente a 2 Bolsa Família e meio do que a gente gasta por ano com Bolsa Família. Então, é um dado para você colocar aí na sua agenda e dizer assim, eu preciso entender sobre isso. Não posso sair da faculdade sem saber disso. Né? Beleza? Então, guarda aí, é mais para você trabalhar essa ideia, tá? Segura aí, você tem que entender sobre a economia, tá? E a gente está aqui para ajudar, depois a gente vai falar aí como é que você vai me acessar e ver minhas redes, etc. O segundo ponto que você vai ter que entender é sobre finanças pessoais, né? Yuri, por que eu preciso entender sobre finanças pessoais? Porque você não pode sair da faculdade para a sua vida adulta com as suas finanças pessoais comprometidas, tá? Como assim, Yuri? Geralmente, a gente na faculdade, ou até no ensino médio, quando a gente é mais novo, a gente costuma ser muito influenciável, né? No sentido de você achar que hoje é uma concepção até filosófica da coisa, né? De você achar que o ser feliz é o quanto eu consigo acessar de um padrão absolutamente caro que o mundo impõe para a gente, e você quer acessar esse padrão até como sensação de pertencimento, né? Por exemplo, se você... A gente geralmente tende a colocar o conceito de felicidade como o carrão que eu consigo comprar. Se eu conseguir comprar um carrão, se eu tiver ali sei lá, um Corolla, né? Um carro bom e tal. Basicamente, o que é que acontece? Se eu tiver um Corolla, eu vou ser feliz, porque eu vou ter uma sensação de pertencimento, as pessoas vão andar comigo ali no meu carro, etc, etc. Ou então, eu tenho que ter uma casa boa, né? Um apartamento e tal. Essa sensação de pertencimento, a questão do ser feliz que a gente tem hoje como o que eu tenho, faz com que você acabe o quê? Desalinhando a sua finança pessoal, as suas finanças pessoais e entrando em contas, né,
compromissos financeiros que vão lhe prejudicar no decorrer de muito tempo na sua vida. Por quê? Porque se você não organiza as suas finanças pessoais de uma forma correta, você não tem tranquilidade financeira e você não tem liberdade, tá? A liberdade só é conseguida quando você tem as suas finanças pessoais organizadas. Yuri, me fala aí mais ou menos o que é essa finança pessoal, né? Basicamente, as finanças pessoais é a forma como você organiza o seu dinheiro, né? O que você ganha, independente do quanto você ganha, tá? Yuri, eu ganho a bolsa do PET, que é R$ 400. Yuri, eu faço estágio, eu ganho R$ 1.000, R$ 800. Yuri, eu já trabalho, eu ganho, sei lá, R$ 2.500, R$ 3.000 por mês. Independente do quanto você ganha, você precisa organizar e entender como é que você organiza suas finanças pessoais. Tanto por questão de você não se prejudicar, no sentido de entrar em contas que você não deveria, que vão lhe prejudicar no futuro, que vão congelar o seu orçamento e dificultar que você tenha liberdade financeira, quanto para que você possa ter as 3 coisas que a gente considera importantíssimas nas finanças pessoais, né? Você ter responsabilidade com seus gastos fixos, você conseguir pagar suas contas, você ter um dinheiro para investir, ou seja, você ter um valor financeiro para colocar todo mês para o seu futuro, e você ter gasto com qualidade de vida. Você realmente ter um dinheiro para utilizar para ter qualidade de vida. De novo, se você não tiver uma organização financeira, o que é que vai acontecer na sua vida? É o que vai acontecer, é o que acontece com a maioria dos brasileiros, né? O que é que acontece hoje com a maioria dos brasileiros? A gente recebe o dinheiro, aí paga a conta fixa, né? Paga ali água, luz, telefone, as suas contas fixas. Depois que você paga as suas contas fixas, você vai fazer o quê? Aí agora eu vou gastar, né? O pessoal brinca muito, né? Pagou o cartão, liberou o cartão, agora usa o cartão, né? Você vai usar ali o cartão para ir para a praia, para ir para o cinema, etc, etc. E aí ele diz assim, ó, rapaz, o que sobrar no final do mês, aí eu vou tirar para investir. O que sobrar no final do mês eu vou colocar na poupança, né? Pelo amor de Deus, né? Na poupança, eu vou colocar lá. E o que é que sobra no final do mês? Geralmente não sobra nada, geralmente falta. Por quê? Porque a estrutura organizacional financeira dele, de finança pessoal, é só a estrutura, tá? Está errada. Ele deixa o investimento por último, quando o investimento deveria ser o primeiro, né? Deveria ser o primeiro boleto para pagar. Antes de você pagar a sua conta de água, de luz, de telefone, de etc., qualquer conta, primeiro deveria ser do investimento, né? E aí, só por não ter essa estrutura de finança pessoal bem feita, você não consegue investir. E se você não investe, meu amigo, você não vai ter um patrimônio bom lá na frente. Se você É impossível, como é que vai cair do céu? Não cai do céu. Se você não organiza suas finanças pessoais, se você não estrutura os seus gastos, os seus ganhos, você não vai ter um patrimônio bom lá na frente que lhe dê uma tranquilidade financeira. Não vai, tá? Então, organize, busque conhecimento sobre finanças pessoais, sobre como você pode organizar o seu dinheiro. Yuri, mas eu ganho pouco. De novo, não importa o quanto você ganha, tá? O importante é que você comece a prática. Por quê? É como diz a Bíblia, né? Eu vou parafrasear, mas vou adaptar. Se você não for fiel no muito, né? Lá na Bíblia diz que sobre, né? O muito eu não te colocarei, né? Parafraseando aqui. Mas aqui, se você não conseguir organizar suas finanças enquanto você ganha pouco, você acha que você vai ganhar ali 10 mil, 20 mil, 30 mil reais, você vai organizar? Dificilmente, tá? São raros os casos, tá? Na verdade, eu conheço muita gente que ganha muito, 20 mil, 25, 15, 30 mil reais, e o cara vive com a corda no pescoço. Por quê? Porque ele, desde o começo, não sabe estruturar suas finanças. Então, aprenda sobre finanças pessoais para que você não passe por dificuldades dentro e fora da sua faculdade quando você terminar. Beleza? Beleza, Júnior, entendi. Tenho que entender de economia, tenho que entender também de finanças pessoais, e aí agora eu estou fazendo tudo isso. Já entendo de economia, já sei alguma coisa de economia básica, etc. Organizei minhas finanças pessoais e estou conseguindo tirar dinheiro todo mês, boleto para pagar, reloginho para investir. Aí vem o terceiro pilar que você não pode sair da faculdade sem saber. Investimento, né? Onde é que você vai colocar esse dinheiro que você, de forma tão difícil, suada, né? Você ganha todo mês ali do seu trabalho, separa uma parte para investir, aonde é que você vai colocar esse seu dinheiro, né? E aí já vem a terceira pergunta aqui, né? Usa o chat aí, né? Você vai colocar esse seu dinheiro na poupança, né? Responde aí no chat sim ou não, pelo amor de Deus, né? Você vai colocar o seu dinheiro na poupança, bota aí se você coloca na poupança sim ou não, tá? Quem coloca, né? Bota assim, ó, vou tirar, né? Agora, depois dessa palavra, vou tirar, né? No colchão, dependendo ali, o colchão é até melhor que a poupança, tá? O colchão ali pode ser até melhor que a poupança, tá? Então você coloca ali, bota aí no chat, pelo amor de Deus, se tiver sim alguém que coloca na poupança, já disse que você vai tirar segunda-feira para eu conseguir dormir tranquilo hoje, tá? Então,
Se você separa o seu dinheiro que você ganha com o esforço do seu trabalho, pelo amor de Deus, não coloque na poupança. Você vai ter que colocar em algum canto, tá? Esse canto que você vai colocar, melhor do que a poupança, você só consegue saber como. Você só consegue saber se você estudar sobre investimentos. Se você entender o que é uma debênture, se você entender o que é um LCI, um LCA, se você entender o que é um COI, se você entender o que é um ETF, o que são ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, opções, commodities, contratos futuros. Se você não entende sobre isso, talvez seja melhor você deixar o seu dinheiro ali no colchão, né? talvez seja melhor, né? Então, você preste atenção. Você conseguiu separar o seu dinheiro para investir? Conseguiu organizar a finança para tirar um pouquinho todo mês para investir? Procure entender agora sobre investimentos. Porque entendendo sobre investimentos, você vai conseguir aumentar o seu patrimônio. E esse é o pensamento maior que você tem que ter na sua cabeça, tá? Não saia daqui hoje sem saber isso. Você precisa pensar no seu patrimônio. Ah, Yuri, mas eu ganho pouco. De novo. Não é o quanto você ganha, é como você organiza as suas finanças, tá? Claro que o ganhar mais faz sentido? Faz, tá? Faz sentido. Só que existe uma esparrela muito grande que o cara diz assim, ó, ah, não, eu só vou começar a organizar minha vida financeira e pensar sobre isso quando eu tiver ganhando muito dinheiro, né? Quando eu tiver muito dinheiro. Só que coloca uma coisa na sua cabeça. Você não vai ter muito dinheiro, não vai, se você não se organizar financeiramente e não investir. Não vai, tá? Você pode até ganhar pouco, ganhar muito, não importa. Você não vai ter muito dinheiro se você não organizar suas finanças e não investir. Então, Yuri, investimento. Qual é o principal foco, objetivo do investimento? É você conseguir adquirir um patrimônio, construir um patrimônio, que esse patrimônio lhe dê uma tranquilidade financeira. E aí, qual é a meta que eu digo para você ter no início, né? A meta que eu digo para você ter no início é você ter um patrimônio financeiro ali que lhe permita pagar pelo menos os seus gastos fixos, né? Conta de água, luz, telefone, aquelas coisas que você com certeza vai ter daqui a pouco, né? Você começar a morar só e etc, você vai ter esse tipo de gasto. Esse patrimônio que você vai montar, que você vai buscar, é ele que vai colocar ali para você uma tranquilidade financeira. Vamos dar um exemplo aqui bem básico. Se você tiver cerca de 200 mil reais hoje, né? Quando você chegar no patrimônio de 200 mil reais, que não é tão complicado de você chegar não, tá? Mas se chegar no patrimônio de 200 mil reais, o que é que acontece? Se você conseguir render isso aí a 1,5% ao mês, você vai ganhar cerca de 3 mil reais por mês, né? 200 mil é o seu patrimônio. Na sua aplicação de investimento, que você agora sabe fazer, você está estudando, sabe o que é ação, sabe o que é fundo imobiliário, etc. Você consegue gerar 1,5%. De 200 mil, você ganha 3 mil reais por mês. Se o seu gasto fixo, a sua conta de água, luz, telefone, plano de saúde, dá 3 mil reais por mês, você já se despreocupou com essas contas. Por quê? Porque é o seu próprio patrimônio que vai gerar isso para você. Yuri, se eu tiver 100 mil, bota aí 100 mil, se tu gerar 1,5 ao mês, você ganha 1.500. Se o seu gasto fixo for 1.500 reais, você já está livre desse gasto fixo. Não se preocupa mais com ele. Isso vai lhe dar uma tranquilidade financeira muito grande, tá? Então, coloque isso na sua cabeça. O pensamento do investimento é que você conseguir gerenciar o seu patrimônio de forma que ele cresça de uma forma sustentável, de forma que você tenha um objetivo e de forma que você saiba que quando você chegar lá, você vai ter uma tranquilidade financeira, uma liberdade geográfica, financeira, de fazer o que você mais gosta, etc. Aqui eu não estou falando, e aqui é um parênteses bem importante, tá? Não estou falando em parar de trabalhar, tá? Eu estou falando em você ter liberdade de fazer o que você gosta mais, né? Eu, por exemplo, sou formado em engenharia civil, trabalhei durante 6 anos, quase 7 anos na engenharia civil, e hoje não trabalho mais com engenharia civil. Hoje o meu ramo é outro. Mas, basicamente, isso foi porque eu tinha liberdade de ter um patrimônio e de ter uma outra atividade que me desse essa liberdade, né? Se eu não tivesse uma liberdade financeira para que eu pudesse hoje estar ensinando sobre investimentos, eu ia estar amarrado até hoje dentro de uma obra, né? Gerenciando ali aquela obra. Nada contra, tá? A engenharia civil tá dentro de canteiro de obra é legal, eu gosto, tá? Só que a questão da economia me chama mais atenção. Então, eu só tenho essa opção hoje porque eu tenho um patrimônio financeiro que me dá essa liberdade. Então, pense, investimento é você conseguir colocar de forma melhor aquele dinheiro que você ganha de forma tão dificultosa, trabalhada, que você separa ali para investir, você não vai deixar na poupança, nem muito menos no colchão, né? Você vai aplicar em coisas interessantes, tá? Por exemplo, para a gente fechar aqui o nosso entendimento, por que é que isso faz tanta diferença de forma prática na sua vida, né? O rapaz aqui comentou, né? Eu vou comprar um terreno, né?
Hoje, uma alternativa muito interessante a você comprar um terreno é, por exemplo, fundos imobiliários. Só que aí você diz para mim, Yuri, eu não sei investir em fundos imobiliários. Tá aí. Aí por isso que a gente pensa que a alternativa com relação a imóveis é só o terreno. Ou então, eu vou comprar uma casa para alugar. Vou comprar um apartamento para alugar para ter uma renda extra. Hoje, o fundo imobiliário faz esse papel de forma muito 10 milhões de vezes melhor, tá? Na questão tributária, questão de diversificação, questão de burocracias, questão de tudo. Mas você tem que entender sobre investimentos. Yuri, quer dizer que eu consigo receber aluguel de imóveis com pouco dinheiro? Consegue. Se você tiver 10 reais, você já começa a comprar um fundo imobiliário. 10 reais. Yuri, eu ganho pouco. 10 reais. 10 reais você começa a investir e começa a receber aluguel de imóveis ali com fundos imobiliários. Então, entenda, procure entendimento sobre investimentos, tá? Essas 3 áreas vão fazer toda a diferença na sua vida financeira, vão lhe dar tranquilidade, independente. Comece agora, tá? Comece amanhã. Amanhã já pesquisa lá, rapaz, o que é esse negócio aí de swap cambial que o Yuri falou lá na live, né? O que é esse negócio aí de investimento de fundo imobiliário e tal, que ele tava falando lá. Comece amanhã, tá? Não perca tempo. E, de novo, não saia da sua faculdade sem ter esse conhecimento. Não saia, porque provavelmente, se você não tiver esse conhecimento de taxa de juros, de inflação, de como é que eu mexo nas minhas finanças, de como é que eu vou investir, você provavelmente vai sair da faculdade com o pensamento de que ser feliz é comprar um carro, é comprar uma casa, comprar um apartamento para alugar e ter o apartamento seu e que pronto, é isso aí o seu objetivo de vida. E não é, tá? Então é isso, pessoal. Essas foram as 3 coisas, as 3 áreas que eu queria falar aqui para vocês. Só fazendo aqui, com a permissão da Lívia, um merchan, né? Se vocês quiserem me adicionar lá no Instagram, Yuri com Y, YURI, Yuri.psales, me adiciona lá, que eu falo muito sobre essas 3 coisas lá, tá? Sobre economia, falo também sobre finanças pessoais e falo também sobre investimentos. E é isso, pessoal. Valeu. Em relação aos bancos virtuais, existe uma difusão sobre vantagens desse tipo de contas nesses bancos. Como eles lucram com baixas taxas? Essa é a pergunta. Então, beleza. Com relação aos bancos digitais, basicamente, a vantagem grande deles, e hoje realmente isso é uma vantagem para o pequeno investidor, é que eles não cobram taxas de TED, né, que é a transferência eletrônica direta. Ou seja, você consegue fazer transferência financeira sem pagar o TED, que é tão comum nos bancos. Né? Por isso, se você pegar a taxa, vou dar um exemplo aqui do Bradesco, por exemplo, é R$10,75 que você paga por transferência. Tá? Então, R$10,75 é o que você paga por transferência para poder fazer essa transferência eletrônica lá que cai no mesmo dia. Os bancos não fazem isso. Yuri, então como é que esse banco ganha dinheiro, né? Basicamente, eles vão ganhar dinheiro em 2 coisas. Primeiro, questão de cartão de crédito, né? Você utiliza, por exemplo, a Nubank, né? Vamos pegar ela aqui como um exemplo desse banco digital. A Nubank, ela tem um cartão de crédito. E você utiliza esse cartão de crédito da Nubank. Na hora que você utiliza esse cartão de crédito da Nubank, o que é que acontece? Ela ganha quando você atrasa o pagamento. Né? Ela ganha quando você precisa utilizar um crédito que ela fornece para você. Por exemplo, se você deixar de pagar, sei lá, R$1.000 que você tem de conta ali na Nubank, você vai pagar um juros ali de mais ou menos 11%, que é mais ou menos R$100 no mês, tá? Então, essa forma de juros, né, que é cobrada, é a forma como ela vai se remunerar. E aí, Yuri, de onde é que ela tira esse dinheiro, né? Você provavelmente também deve ter, né? Quem tem conta digital tem conta na Nubank, ou seja, você deixa um dinheiro lá parado. Só que esse dinheiro que você deixa lá parado não tem a ilusão de que ela vai deixar aquele dinheiro parado, tá? Aquelas contas de depósito que você deixa lá na Nubank, ela roda aquele dinheiro. Tanto roda em reinvestindo ele, tá? Ela não deixa esse patrimônio parado, quanto ela utiliza isso também para poder fornecer esse crédito que as pessoas que são inadimplentes deixam de pagar lá o seu cartão e etc. e acabam pagando essa taxa de juros para eles, tá? É lógico que esses bancos digitais ganham menos dinheiro do que um banco tradicional, tá? O banco tradicional ganha dinheiro de você no spread, na hora que ele empresta para qualquer outra coisa, ele ganha dinheiro de você em taxas administrativas, né? Que ele cobra de você ali até às vezes sem você pedir, né? Então eles ganham muito mais dinheiro, mas esses caras ganham dinheiro assim, através essa taxa que eles cobram quando você é inadimplente, né? Basicamente ali nas suas contas, ou quando você também deixa dinheiro parado lá na conta, que ele te remunera com valor X, mas ele faz outras aplicações que vão render mais dinheiro para ele, né? Ele coloca aquele dinheiro para girar, como que a gente chama de capital de giro, ele bota para girar em aplicações que ganham mais dinheiro, tá?
Pergunta o que você diria a um jovem que tem um perfil conservador, tendo em vista que a taxa Selic está a 2,25%? Seria o momento de arriscar uma renda variável? Beleza, ótima pergunta aí do Rubens, né? Seria sim, o momento agora que a gente está exatamente nesse momento, é um momento em que a pessoa deve privilegiar a renda variável. Por quê? Basicamente porque a renda fixa está baixa, mas não é nem porque a renda fixa está rendendo pouco, tá? É pelo mecanismo que você tem dentro, como consequência decorrente dessa taxa Selic baixa, né? Vou tentar explicar aqui de uma forma rápida. Primeiro, só uma observação. Por mais que você vá privilegiar na sua carteira a renda variável, você não vai colocar tudo na renda variável, tá? A sua carteira ela sempre tem que ser diversificada entre renda fixa e renda variável, sempre, invariavelmente, tá? A não ser quando você já chegar naquele patrimônio que você quer, que você vai ter quase tudo em renda fixa. Mas a sua carteira vai estar dividida percentual nesses dois, renda fixa e renda variável. E a renda variável aqui hoje tem que estar sendo privilegiada. E aí por que, Yuri? É só porque a taxa Selic está rendendo pouco? Não. Também tem um motivo de que com a taxa Selic baixa, o que é que acontece? Na economia como um todo. Imagine que você tem R$1 milhão. Se você tem R$1 milhão, provavelmente, você se deixar na renda fixa ali, você vai ganhar cerca de R$20 mil por ano, né? 22.500 por ano. Então, é um valor baixo, tá? É um valor pequeno. O que é que acontece com a pessoa que tem esse dinheiro? Geralmente, ela vai buscar outra coisa para esse dinheiro. Ela vai buscar investir em renda variável, ela vai buscar abrir uma empresa, né, montar uma padaria ali, uma loja de açaí, uma construtora, alguma coisa, ela vai fazer com esse R$1 milhão, porque na renda fixa está valendo pouco. E na hora que esse cara tira esse dinheiro, porque a Selic está pequena e a renda fixa está rendendo pouco, e coloca para as ações, se a demanda por ações aumenta, se mais pessoas estão comprando ações, o que é que vai acontecer com o preço dessa ação? Se muita gente agora está indo lá comprar, ela vai subir. Então, se muita gente está lá comprando, está buscando comprar essas ações como alternativa, ela vai subir de preço. E um detalhe importante para vocês entenderem. A nossa Bolsa Brasileira é muito pequena, tá? Hoje, cerca de 1% para baixo, né? Eu estou arredondando para cima, 0, alguma coisa por cento da população investe na Bolsa de Valores no Brasil, tá? Nos Estados Unidos é cerca de 60%. 60%. Então, imagina quando boa parte da população, hoje com a questão de inteligência financeira sendo difundida, começar a ir para a Bolsa e mais gente começar a comprar ações de fundos imobiliários, etc. O que é que você acha que vai acontecer com o preço dessas ações, com o preço desses fundos imobiliários, com o preço desses produtos financeiros? Vai subir. E quem tiver posicionado, quem tiver com a carteira com pouco do seu dinheiro na renda variável, vai ganhar nessa subida, tá? Então, hoje, com a taxa Selic baixa, pelo próprio movimento da economia, pelas próprias projeções que você faz para a entrada de pessoas na bolsa, como está acontecendo hoje, você tem uma perspectiva muito boa de ganho para quem tem parte da sua carteira na renda variável, tá bom? Última pergunta. É muito difícil começar a investir em bolsas estrangeiras? Edgar, não é difícil não, tá? Você pode investir de várias formas. Se você quiser investir com uma corretora aqui do próprio Brasil, né? Você abre uma conta em uma corretora, tem várias aqui no Brasil, Isinvest, RIP, XP, etc. Você pode investir em produtos estrangeiros através do que a gente chama de ADRs, né? E você pode investir também através de ETFs, né? Algumas ETFs têm produtos financeiros externos. Então, por exemplo, existe um produto que é o IVVB11, né, que é uma ETF é Exchange Traded Funds, né, é um produto ali, é um fundo de índice que ele tenta replicar o índice da economia. Esse IVVB11, por exemplo, ele replica o índice S&P americano, que pega as 500 maiores empresas americanas. Quando você fala em índice econômico, por exemplo, o índice Bovespa, né? Você já ouviu lá no Jornal Nacional falando, o Ibovespa está subindo, né? O Ibovespa está caindo. O que é esse índice, né? Esse índice basicamente é uma média ponderada do valor das ações pelo seu valor de mercado. O valor de mercado é a ponderação. Esse S&P 500, que o IVVB11 replica, ele é o índice que pega as 500 maiores ações americanas e faz a ponderação pelo seu valor de mercado, né? Então, na hora que você compra ele aqui na Bolsa Brasileira, é como se você estivesse comprando de forma proporcional às 500 maiores empresas americanas naquele nível de proporção que elas têm lá. Microsoft, Facebook, Apple, etc, etc, etc. Né? Yuri, mas eu não quero investir de forma indireta, eu quero investir diretamente lá.
aí você tem que abrir uma corretora americana, tá? Tem, por exemplo, a American Trade, que é uma muito conhecida hoje, que o pessoal utiliza muito. Tem a Active Trade, que é uma corretora suíça, né, que tem sede de Londres, que também faz essa negociação internacional, que é muito fácil, é muito simples para você poder investir. Você só tem que se preocupar numa questão que hoje é um pouco mais burocrática, só a questão de conversão para dólar, né? Você precisa ter uma carteira eletrônica, pode ser a Skrill, pode ser a Netelé, mas você abre na corretora, abre a sua carteira eletrônica e você consegue, através dessas corretoras, fazer um investimento direto em dólar nas ações dessas empresas. É um pouco mais caro, tá? O preço dessas ações internacionais são um pouco mais caras, mas você tem essa alternativa que eu falei do IVVB11 ou de comprar as ADRs aqui no próprio país, beleza? Pessoal, a gente chegou ao fim das nossas palestras. Agradeço ao Yuri e à Isabel também, né, nossos palestrantes. Muito obrigada pela presença de vocês e a disponibilidade também de estar aqui com a gente. E agradeço também a presença de cada pessoa que participou, que assistiu aí às nossas palestras. A gente vai mandar agora o formulário para vocês preencherem, tá aí no chat. Então, se vocês já puderem ir preenchendo, é isso. Boa noite, pessoal, e obrigada.